Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso socorro presente. Tu és aquele que nos guarda, Pai. Tu és um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que é Pai, que enviou o Seu Filho Jesus, Seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância, Senhor, e por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque estamos aqui nesta noite, Senhor, na Tua casa. Mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, obrigado por nos ajudar a se manter fiéis. Obrigado, Pai, por não permitir, Senhor, que, embora a vida, muitas vezes, ela nos pega de surpresa em algumas circunstâncias, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos por isso, Pai, porque nós não somos merecedores, nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos mais do que ninguém. Nós somos todos Teus filhos. O Senhor morreu por nós da mesma forma, da mesma maneira. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então por isso nós só temos a Te agradecer, Pai. Porque apesar de sermos falhos e pecadores, o Senhor tem guardado cada um de nós, tem nos sustentado, Senhor. E por isso nós Te agradecemos, Pai. Que possamos retribuir com a nossa vida, com as nossas atitudes. Nada, Senhor, vai pagar o preço que o Senhor pagou, mas que nós possamos dar o nosso melhor, Pai, como Teus filhos, como Teus servos, como crentes em Jesus, Pai, que possamos fazer o nosso melhor. Como diz a Tua palavra, quer comais, quer bebais, tudo o façais para a glória do Senhor, que possamos fazer tudo para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, através das nossas vidas. Por isso, livra-nos, Senhor, de desonrar o Teu nome, livra-nos do pecado, livra-nos, Senhor, do mal, da aparência do mal, ajuda-nos a vencer a carne, a vencer o eu, Senhor, as vaidades, o orgulho, tudo aquilo que as obras da carne muitas vezes têm tentado, Senhor, aflorar em nossas vidas. Pai querido, que possamos buscar a essência do Teu Espírito Santo e viver externando nas nossas vidas os frutos do Teu Espírito Santo, a paz, o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus, Pai querido. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nós Te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite. Graça e paz, amém? Podem se assentar, fiquem à vontade. Amém. Eu quero ler um texto com os irmãos, dois na verdade. Quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Amém? Esse capítulo, na verdade, ele tem algumas interpretações e ele é meio dividido em algumas doutrinas no que diz respeito aos finais dos tempos, mas eu não quero pregar sobre o final dos tempos. Eu quero falar um pouco sobre esse texto que nós vamos ler. Amém? E vou explicar por que eu cheguei nele nessa semana e por que quero compartilhar ele com os irmãos. Diz assim o texto, então, Mateus 24, 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Eu vou ler de novo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E se você está acompanhando comigo e
anote aí esse texto. Eu quero ler também Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então eu quero ler a parte B do versículo, que diz assim: em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém, meus irmãos? Então a gente leu Mateus 24, 35, e se nós pegarmos o começo desse capítulo, né? Você vai ver lá que diz assim em algumas bíblias, né? O sermão profético e o princípio das dores. E ali ele começa falando, né, da grande tribulação, depois ele entra na vinda do Filho do Homem, e ele nos traz algumas exortações para que eu e você, para que fiquemos atentos, para que fiquemos ligados, porque a gente não sabe o dia e nem a hora que o ladrão vai vir, a gente não sabe o dia nem a hora em que o nosso dia vai chegar, né? Jesus pode voltar para a igreja, ou ele pode voltar para alguns de nós, de uma forma individual. A gente não sabe o dia de amanhã. E por que eu fui levado a falar sobre isso, queridos? Porque nessa semana, na quarta-feira, eu completei aniversário de casamento. Daí tirei um tempo para olhar algumas fotos, olhar alguns álbuns de fotos. E enquanto eu olhava, daí eu pude rever algumas pessoas que estavam naquelas fotos. Aí tu vai procurar foto de casamento, já acha foto de tantas outras coisas, né? Aí achei foto de quando na época na igreja que eu congregava, nós fazíamos muitos retiros, muitos encontros com Deus. Achei dezenas de fotos daqueles encontros que eram maravilhosos, eram muito bons. E daí comecei a olhar as pessoas que estavam naquelas fotos. Comecei a olhar as pessoas que estavam ali, e o Espírito de Deus fez uma pergunta, me levou a questionar algo. Muitas pessoas que estavam ali, na verdade, hoje já não estão mais conosco, sinal que eu estou ficando velho. Né? Muitas pessoas, elas não estão mais conosco. O pastor, por exemplo, que fez meu casamento, não está mais conosco. Um dos meus padrinhos, 2 dos meus padrinhos de casamento, 3, na verdade, dos meus padrinhos de casamento, eu estou lembrando assim, já não estão mais conosco, né? Um deles que estava ali é meu avô, outro era o pastor Pedro, lá do Templo das Nações, e o outro era o Toninho, que foi o rapaz que nos ganhou para Cristo, na verdade. Mas levando em conta a questão das pessoas que se foram, ainda não é o que mais me impactou, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A morte a gente sabe que ela é certa, embora seja difícil lidar com ela, e nós não fomos preparados para isso. Ela entrou no mundo através do pecado, porque Deus avisou Adão e Eva, né? Podem comer todos os frutos que estão no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comer, certamente morrereis. Então eu quero fazer a contrapartida disso. Se eles não tivessem comido, nós não íamos morrer, né? Estaríamos aí, não teria pecado, iríamos viver para sempre. Ao menos eu entendo assim. Mas o que me chamou a atenção também que de muitos, queridos, aqueles irmãos que estavam naquelas fotos, pastores, homens e mulheres de Deus fervorosos, muitos casais que eu vi naquelas fotos, eles estão separados hoje. E eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? Eu não estou falando isso com julgamento, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Que nós tenhamos assim o nosso coração livre de julgamento. Não podemos julgar. Hoje é ceia, né? Paulo diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Amém? Isso não é um julgamento. Não estou aqui falando isso. Estou trazendo uma palavra para que nós possamos ter uma reflexão e um levantamento da nossa vida e da nossa caminhada. Porque eu li ali que, olha,
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não, ou seja, o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o Senhor é o mesmo. Faz 21 anos que eu me converti, que eu me batizei, vai fazer agora esse ano. Fez 20 anos que eu casei. Eu conheci minha esposa antes de conhecer Jesus, não deu certo. Fazem 23 anos que a gente se conhece. Mas quando nós voltamos, nós casamos em Cristo já. Por isso estamos juntos até hoje. Porque se as pessoas fossem apostar, nós falamos essa semana, eu acho que nem nós iríamos apostar em nós. Para ver se ia dar certo. É verdade. É só por Jesus. Mas pastor, vocês não se amam, não se dão bem? Não, a gente se dá bem, mas pelo contexto de vida que nós viemos, pelo estilo de vida que nós tínhamos, principalmente eu, não tinha como dar certo. Estamos pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Então não é um julgamento, mas eu olhei e eu sei que o Espírito Santo começou a me incomodar. Mas por que muitos casais, inclusive pastores, que na época não eram, mas se tornaram pastores, se separaram? Muitas pessoas que eu vi naquelas fotos, crentes fervorosos, que foram referência para mim, hoje estão desviados, estão no mundo, estão afastados. E eu te pergunto, o evangelho é o mesmo? As pessoas continuam necessitando de arrependimento. O ID de Mateus 28 continua funcionando, portanto o ID, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. O que nós temos feito? Parece que mudou. Não, pastor, é pandemia, é balela, irmãos. A igreja está assim por causa de pandemia, nós estamos assim. Irmãos, é conversa. A gente é especialista em achar desculpa. É a herança de Adão e Eva. Existem coisas que é difícil mesmo, não estou querendo também aqui ser tão pesado conosco, porque eu estou incluído nesse contexto. Mas as pessoas continuam precisando de Jesus, irmãos. As pessoas continuam precisando do amor. As pessoas continuam precisando olhar para a igreja e ver a igreja como a noiva de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sem mancha, sem mácula, sem pecado. Sem pessoas orgulhosas, vaidosas, iradas, mimadas, sabe? E mais outros hadas. O Senhor é o mesmo. Nele, Tiago diz que não há mudança e nem sombra de variação. E eu comecei a me questionar o que levou algumas pessoas talvez a chegar no ponto que chegaram. E por que o que levou eu a chegar no ponto que eu cheguei? Porque eu também já condenei. Eu também já julguei. Quando eu me converti, eu era um crentão assim, que eu vou dizer uma coisa para vocês, comigo não tinha, era pão, pão, queijo, queijo, né, como diz os Catarina lá, o pastor Darcy. Não tinha ruim, podia estar caindo canivete, eu estava na igreja, sabe, estava lá. Aí eu olhava e dizia assim, quando eu via os crentes velhos, eu pensava, e eu falava de Jesus até para os cachorros, na rua, assim, sempre tinha uma palavra, estava sempre pregando, sempre falando, sabe? Troquei minha roupa, olhava para mim, que ele estava estampado, o estereótipo de um crente, de um cristão. Estou falando para mim. Chegava num lugar, eu dei muita credibilidade para o diabo, mas porque o crente novo faz isso, né? Tudo é do diabo, coloca coisa na conta dele, até o que não é. Mas, sabe, aquela fervoroso, orava, buscava a Deus, não vou fazer tal coisa, isso é errado. Quando alguém vinha com uma palavra, eu arrodeava aquela pessoa até chegar e toma. Lascar-lhe Bíblia e palavra de Deus. Não perdi uma oportunidade de evangelismo. Só que daí o Alan, né, olhava e pensava assim, quando via um crente com 20 anos de fé. O que esse cara, como é que pode? A pessoa está tanto tempo na igreja, tão frio. A pessoa está tanto tempo na igreja, parece que não tem sensibilidade. Não levanta as mãos para adorar. Eu era um fiasquento gospel, adorava.
sabe, assim, né? Fiasquento no bom sentido. E as montanhas se moverão, eu movia para um lado e movia para o outro na igreja, pulava. Na época eu estava no auge, aquela canção que dizia eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Fazia coreografia, sabe? Fazia coreografia, daí agora eu estou maduro, né? Eu sou pastor, tem que cuidar, o que vão pensar de mim? Vão pensar o quê, irmão? O que Deus vai pensar de mim? O que Deus vai pensar de nós? Será que amadurecemos tanto? Não, agora eu sou mais culto. Ou será que eu estou mais duro? Será que eu estou mais longe? O que aconteceu? Se Deus é o mesmo. Arrependei-vos e convertei-vos, de Atos 3,19, continua valendo. Para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Cadê o arrependimento? Cadê a mudança? Cadê a metanoia? Mudança de mente, renovai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita e agradável e a boa vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável. Isso continua valendo, irmãos, porque continua gente aí fora com pandemia ou sem, morrendo sem conhecer a Cristo, porque eu e você, muitas vezes somos omissos de falar do amor de Jesus, porque tem que cuidar. O que vão pensar? Não, agora eu sou empresário, eu tenho que cuidar porque eu sou empresário, eu não posso agredir ninguém. O amor não agride, o amor constrange. O amor de Deus não fere, não agride, ele constrange. Eu não preciso ser, eu posso ter mais sabedoria para falar. Isso eu tenho que ter, porque eu não tinha quando eu era mais novo. Eu queria pegar e abrir a cabeça como se fosse um porta-chip assim, e enfiar, sabe, Carlos, um telefone ali dentro, um chip assim dentro da cabeça da pessoa e reprogramar ela a todo custo. Daí se tornava um crente chato. Mas ser sábio não quer dizer ser frio. Não quer dizer ser morno, porque a Bíblia diz que morno o Senhor vomita da boca dele. Desculpa a palavra tão forte, mas é ceia, é reflexão, é renovação de aliança. É importante que eu e você nos alertemos disso. O que levou essas pessoas? Muitos não estão entre nós, muitos estão desviados, muitos estão separados, muitos estão de mal uns com os outros. Crente de mal. Cara, isso para mim é o fim. Pior ainda, às vezes é pastor de mal. Aí o pior do fim. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Sabe? Ah, não me dou com fulano. Então rasga a Bíblia, o que tu está fazendo com ela? Sabe essas coisas, irmãos? O Senhor é o mesmo. A palavra é a mesma. Os pecadores continuam precisando de perdão, precisando se arrepender. As pessoas continuam precisando ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Cristo, de Evangelho. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Boas novas. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você, irmão? Não sei, eu não vim aqui para julgar ninguém, é só para fazer uma análise individual. Paulo diz assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estou aproveitando que hoje é ceia. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Irmãos, eu não estou aqui para pregar perfeição, longe disso. Eu estou querendo trazer um alerta que o Senhor é o mesmo, que as pessoas precisam de Jesus da mesma forma. E eu parei para pensar que talvez eu tenha um funcionário novo na minha empresa que nem sabe que eu sou pastor. Até porque eu tenho uma situação comigo, eu não saio chegando e dando carteiraça em ninguém, porque para mim o título, não é desmerecer o título que Deus, a posição que Deus me colocou, mas às vezes, dependendo do título, ele afasta. Eu prefiro que as pessoas me vejam então como um homem de Deus que serve a Jesus. Mas talvez em alguns momentos, talvez funcionários novos que não conhecem a minha história, talvez nem saibam que eu sou pastor, muito menos crente. Está errado. Eu não mando eles fazer coisa errada, eu não mando eles lograr cliente, muito pelo contrário, sempre prego a honestidade, a ética, fazendo as coisas corretas. Mas será que no meu tratar do dia a dia eu tenho sido visto como tal? Por isso que eu estou falando isso, porque eu olho para mim, irmãos, eu não estou falando só para vocês. O que aconteceu com a gente, irmãos?
Sabe o que aconteceu com a gente? Cadê o fogaréu aquele? Cadê? Cadê as línguas estranhas? Cadê o, sabe, cadê? Culto avivado, até porque eu sei, irmãos, eu já, tem coisas que a gente vai aprendendo, às vezes não é só o barulho que quer dizer se a pessoa é cheia do Espírito Santo, não é isso. Muito pelo contrário, às vezes aquele irmão lá é quietinho, ele não fala nada, mas quando ele abre a boca, ele jorra das coisas de Deus. Não é por muito falar, sabe? Não é isso. Eu já vi, cara, eu já vi, cara, por isso que eu acho que é essas coisas, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu já vi, cara, em cultos assim, fervoroso, e o cara subir no céu e descer e dizer assim, eis que estava diante do trono branco, glória a Deus, sabe? Fui arrebatado, aleluia. Aí no outro dia o mesmo cara que foi arrebatado me chamou, vem cá que eu dei um pau na minha mulher, cara, quase quebrei ela no meio, preciso de ajuda. Mas só um pouquinho. A mesma boca que glorifica a Deus, ou a mesma mão que levanta para adorar é a mesma que desce a lenha na esposa? Não, só um pouquinho, está errado. Estou falando isso não para condenar, queridos, não é isso. É só porque talvez você já tem mais de 20 anos de fé, assim como eu, uns aqui sei que tem bem mais. Talvez você já viu até coisa pior. E o que eu estou falando não é esse barulho pentecostal, o qual eu me converti nele, não é isso. E nem sou contra isso, muito pelo contrário. Eu estou falando da essência de uma vida santa com Deus. A essência de uma vida de devoção a Deus, de dedicação a Deus, de busca da palavra, de leitura da palavra, de oração, de testemunho. Sabe? De quando tu senta com um crente, ele fala das coisas de Deus, não de lamentações da vida, que está ruim, que está ruim faz parte, irmão. É porque muitas são as aflições do justo, mas Jesus a livra de todas e nós vamos vencer. Sabe? Não quer dizer que a gente não vai se lamentar uns com os outros. Lamentações, tem um livro que Deus permitiu, um livro inteiro, que são as lamentações de Jeremias, para que a gente possa se lamentar. Não é isso. Mas também não é só isso. O que levou essas pessoas a se desviarem? O que levou essas pessoas a se separar? Os que foram levados daqui estão com Jesus, estão melhor que nós. Amém? Estão melhor que nós. E eu estou falando isso porque a gente tem que ficar atento, irmão, porque a vida ela é muito breve. Sabe? A gente perde tempo de cumprir aquilo que Deus tem, porque fica lambendo e coçando as nossas feridas. Todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem ferida, todo mundo tem trauma. Todo mundo um dia foi traído, todo mundo um dia foi deixado de lado. Todo mundo um dia foi abandonado. Todo mundo foi um dia, uns mais e outros menos. Mas o Senhor é o mesmo. E Ele continua curando as feridas. Ele continua curando as feridas. Ele continua restaurando casamento, Ele continua restaurando o relacionamento, Ele continua operando o milagre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nele não há mudança e nem sombra de variação, Ele é o mesmo. O mesmo. Amém? Todo mundo foi. Todo mundo já brigou um dia, todo mundo foi traído, mas irmãos, ninguém passou o que Jesus passou, e Ele por amor de mim e de você, Ele foi até o fim. Ele foi para a cruz, não ficou nela. Ele foi para o sepulcro, mas não ficou nele. Ele ressuscitou. Mudança, jovens, mudança. Sabe? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer os heróis da fé. Conhecer as Escrituras. Eu tenho tentado e tenho obtido êxito na minha vida, isso para mim é... Quanto tempo eu fiquei, irmão, sem fazer um culto doméstico com os meus filhos? Quanto tempo fiquei? Até que um dia, há uns tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, o Senhor, Ele falou ao meu coração.
Foi muito certo, muito sério. E eu disse, amém, Senhor. Amém. O Senhor tem razão. Daí eu tinha um problema, queridos, que eu nunca fazia. E quando eu queria fazer, eu queria pregar 1 hora para os meus filhos. Eles não aguentam me ouvir 5 minutos. E é verdade. Não é por culpa deles ou minha. E aí eu pensei, mas em Senhor, então me dá uma estratégia. E nós começamos. Que seja um versículo, ou que seja um capítulo, ou que sejam 3 versículos, ou que seja o que seja. Nós não podemos ficar um dia sem ter contato com a palavra do Senhor. E começamos. Ficamos ali 5 minutos. Às vezes o pai passa um pouco, né, Pedro? O pai gosta de falar, né? Mas daí a gente contorna, no outro dia dou uma aliviada neles. Mas tenho lido. Não estou querendo enfiar água lá abaixo neles. E a gente ora. E eu sei no meu coração. E hoje eu fico mais em paz, porque eu sei que o mundo lá fora está terrível. E muitas vezes eu ficava apreensivo, o que vai ser dos meus filhos? Claro, eu estava sendo negligente como sacerdote. Eu estava sendo negligente, a minha filha mais velha, a Paulinha, pegou eu no pior do fogo. Tempo de queimar tudo, é do diabo toca fogo. E ela queimava mesmo, era boneca que era do inferno, era um monte de coisa, queimava tudo. Aí agora, depois de mais velho, mas acho que não é, né? Não sei o que, a gente vai começando a abrir concessões, entendeu? O Alanzinho ainda pegou uma fase dessa, o Pedro pegou uma fase da gente mais frouxo um pouquinho. O Cristian então nem se fala. E aí eu ficava apreensivo, preocupado, o que vai ser dos meus filhos? Eu não sei. Mas eu era culpado. E eu estava sendo negligente. E hoje, meus irmãos, eu sei que o mundo lá fora é terrível. Eu sei que eles vão enfrentar dificuldades terríveis. Mas quando eu sei que todos os dias eles têm contato com a palavra daquele que vive e reina, ela nunca voltará para si vazia. No dia da angústia, se o pai e a mãe não estiver perto, eles vão saber a quem eles vão recorrer. Eles vão saber para quem eles têm que clamar. Eles vão saber. Porque um dia eles vão lembrar. A palavra de Deus diz assim que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E só para testificar isso, o Christian, que tem 7 anos, nunca trouxe a Bíblia para a igreja, que eu me lembro. Hoje ele trouxe sem ninguém pedir. Chega de noite, ele chega e faz assim, pai, está esquecendo de alguma coisa. Ele faz assim com a mão. Eles sabem. Estou falando dele porque ele é o mais novinho, entendeu? Que às vezes parece que não dá muita bola. E estou falando isso não é porque eu quero dizer que a gente é o bambambam. Estou dizendo que eu estou tentando resgatar aquele cara que tinha há 21 anos atrás. Tentando voltar à essência, com mais sabedoria, claro, com mais maturidade, mas nunca perder a dependência e a simplicidade do Evangelho. Hoje a gente, quem é que vai pregar? O fulano? Nem sei se eu vou no culto. Quem é que vai cantar? O fulano vai ministrar, o ciclano vai pregar, o ciclano, nem sei. A gente quer escolher, a gente escolhe pregador, a gente escolhe ministro de louvor e estamos azedos e amargos. Quando eu me converti, o cara cantava todo errado, desafinado, e eu estava ali babando assim, ó. Porque meu coração estava aberto. Mas o Senhor é o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Quem mudou fui eu. Por que eu mudei? Eu tentei achar um porquê, alguns porquês. Talvez porque faltou vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Acho que faltou vigilância, faltou oração, irmãos. Sabia? Porque a gente vai amadurecendo tanto, a gente vai conhecendo um tantão aí da Bíblia e tal, né? Não, mas tá certo. Não, o pastor tem razão, o irmão, mas é que é assim, né?
Sempre tem um assim, sempre tem um porquê. Não que eu não possa questionar, não que eu não possa, eu vou ter que engolir tudo. Não é isso. Mas talvez faltou vigilância. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Talvez faltou um pouco de vigilância. Talvez houve um esfriamento, porque a Bíblia diz em 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Talvez a gente foi abrindo concessões para o pecado. Iniquidade é pecado. Foi abrindo concessões que o amor ele foi se esfriando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero aqui potencializar o poder do diabo, mas ele é astuto. Eu tenho 42 anos de idade. Ele existe desde o tempo do Éden. Desde quando a terra foi formada, Deus fez o homem. Ele já estava lá para destruir aquilo que Deus criou, que Deus mais amou. Que Deus olhou e disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E Deus viu que era muito bom. Deus amou a criação, sabe? E o diabo já estava lá para enganar, para dar migué. Olha a experiência que ele tem, não é verdade? Ele tem séculos de experiência. Por isso que a Bíblia diz: cuidado, quem está em pé, cuide, para que não caia. O dia de amanhã a gente não sabe. Talvez o que aconteceu, que a gente foi se magoando tanto com a caminhada, eu e você, e a gente não consegue mais exercer o perdão, queridos. E a gente está magoado, ferido, por causa das pessoas. Sabe por quê também? Porque criamos falsa expectativa nas pessoas. Expectativa mal direcionada. Uma vez eu ouvi uma pregação: expectativa mal direcionada gera frustração. A gente cria uma expectativa nas pessoas, se frustra com elas, e aí se esfria. E aí fica magoado. Vamos criar todas as expectativas em Cristo. Em Cristo. Os homens são falhos. Não conseguimos mais perdoar e aí vamos nos afastando de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não, eu te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem irmão aqui que vai começar a calcular. Que eu acho que tem uns que já pisaram tanto na bola comigo que eu acho que eu já perdoei mais do que 70 vezes 7. Né? Mas isso aqui, pelo que eu entendo, é por dia. E aí pegou, né? Daí ferrou. Daí lascou. Então a gente começa a se chatear, a se entristecer, não consegue perdoar. Vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 11. Eu não vou esperar vocês achar, queridos. Anotem, depois você lê em casa. Acho que é 11, 25. Vamos ver. Não é isso aqui. Nem eu estou entendendo a minha marcação, mas tudo bem. Colossenses 3,13. Aqui eu acho que eu anotei certo. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Sabe o que eu vejo, irmãos? O que deixou muitas pessoas, talvez, se desviaram, muitas pessoas se afastaram, muitos, como eu falei, estão separados, porque também no relacionamento a dois, na verdade também não, principalmente no relacionamento a dois, o casal, tem que haver o perdão. Tem que haver o amor. Suportai-vos uns aos outros, sejais suporte uns dos outros. Amém? Vocês estão entendendo? Muitos talvez criaram falsa expectativa. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Quando eu cheguei na igreja, eu me sentia, parecia que eu estava entrando nu na igreja. E todo mundo olhava para mim.
porque eu me sentia o pior dos pecadores. Foi a melhor fase da minha vida. Eu nunca me esqueço dos cultos, eu não esqueço nem da minha primeira escola bíblica, para vocês terem uma ideia. Foi a melhor fase, que é onde eu era mais inocente. Mas aí a gente vai crescendo e as coisas vão mudando, os títulos, os cargos, as posições. E aí, meus irmãos, sabe o que vem? O orgulho. E aí o bicho pega. Porque o Senhor rejeita o orgulhoso. Ele se agrada dos humildes, mas ele rejeita. A gente às vezes tem orgulho de quem a gente é, de onde a gente chegou, é do título, do cargo. Ah, eu sou melhor porque eu estou na igreja, eu sou diácono na igreja, eu sou presbítero na igreja, não, presbítero, né? Sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou do louvor, e eu sou um monte de coisa. Talvez a única coisa que eu não sou é 100% de Jesus. Porque eu sou mais das coisas do que de Jesus. E isso vai nos afastando, sabe? O que nos levou a fazer isso, irmãos? Sabe o que nos levou talvez a esfriar? E escute, eu estou falando isso, eu gosto de me usar como referência porque estou passando pelo mesmo processo. O que me levou? Logo que eu me converti, eu, meu irmão, meu pai ainda não tinha se convertido. Meu pai dizia assim, mas vai para a igreja de novo? É mais ou menos o que acontece hoje com os jovens, né? Quando a gente era jovem, a mãe tinha que nos puxar para dentro de casa 9 horas da noite. Vocês lembram disso? Nós com um colarzinho de suor no pescoço, de tanto correr na rua, na terra. Quem é que já teve isso? Suadinho assim, com um colarzinho de sujeira no pescoço. O pai e a mãe tendo que tirar da rua e botar para dentro de casa, né? Porque era para ter entrado às 8 e já é 9h30 e nós estávamos na rua brincando, jogando bola na pedra, brincando de esconder, de pega-pega, porque não tinha, né, essas tecnologias todas, né? Porque senão nós com certeza estaríamos dentro de casa também, que é fácil julgar os nossos filhos, né? Mas com certeza nós estaríamos dentro de casa se tivesse o que eles têm hoje dentro de casa. Isso é certo. Isso é fato. Daí hoje a gente diz assim, filho, sai. Oh, tem um dia bonito lá fora, né? Vai lá jogar uma bola com os amigos, vai não sei o que. É ou não é? Pois é, mais ou menos assim. Estava na igreja, o pai dizia assim, ué, tu vai de novo? Mas tu foi ontem. Não, pai, que ontem era culto de homens. Tá, mas e hoje? Hoje é de oração. E amanhã? Amanhã é das mulheres. Mas tu vai ir? Não, é que eu tenho que ajudar a servir as irmãs. Por isso que eu vou. Não, mas tu vai todo dia para a igreja. Tu vai? Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu levava o meu irmão junto e ele se converteu assim. E aí eu me percebi, já peguei isso várias vezes. Claro que eu fiquei só para mim, eu vou compartilhar isso com a igreja. Depois meu pai se converteu, minha mãe. E aí por muitas vezes às vezes estava na praia, principalmente lá na praia com ele, chegava domingo, ele dizia assim, ele começava assim, vou no culto, né? E aí, vamos no culto? Vai no culto? Pois é, pai, né? Eu tô de férias, cara, não sei o que e tal, não sei o que, né? Não, mas quem sabe vamos no culto, foi domingo, semana passada, foi no culto, ele todo assim para falar, porque afinal de contas o filho dele é pastor, o outro filho dele lá é ministro de louvor e tal, né? E aí é mais ou menos como aquela criança que antes tu tinha que puxar para dentro de casa, depois agora os de hoje tu tem que mandar para a rua, senão eles não saem. Aí no começo da caminhada cristã ele condenava, entre aspas, porque eu vivia na igreja, eu largava a empresa, largava tudo e fui errado, muitas coisas, fui muito talvez exagerado, mas aí passam-se os anos, tu entendeu? Ele está sendo usado por Deus, sabe para quê? Para dizer, filho, vamos, quem sabe vamos no culto com o pai, vamos lá conhecer e tal, não sei o quê. Pai, o pastor que ia pregar hoje é uma benção. Eu disse, benção, o quê? Tu nem conhece, cara. Dentro de mim, né? Entendeu? Dentro de mim. Qual igreja tu vai? Não, na igreja tal. Não, pai, eu acho que eu vou ficar. O Inter vai jogar agora, vai dar uma secada. Né? Se bem que nem precisa secar, meus coitados, mas tudo bem. Mas isso era outra fase, Auri, era a fase que vocês estavam bem, tá? Não dava, daí não dava graça de olhar o meu e não tinha como olhar o de vocês, né? Né? Mas é mais ou menos isso, né?
É mais ou menos essa situação aí. Sabe? Por que mudou? O que nos levou a mudar? E eu quero que eu e você nessa noite a gente possa orar antes de cear e analisar quem nós éramos em Cristo e quem nós somos hoje. Nós somos realmente com o nosso coração puro e limpo ou nos tornamos fariseus, julgadores, sabe, condenadores? E estamos deixando de entender que o Senhor é o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Os nossos colegas de trabalho que não conhecem Jesus continuam precisando de arrependimento. Porque se eles morrer sem conhecer a Cristo e se arrepender, corre o risco deles irem para o inferno. E eu e você não fizemos nada. Porque agora a gente está maduro? Não, eu acho que a gente esfriou, irmãos. Ou a gente está morno. Porque Jesus diz em Apocalipse, antes fosses frio ou quente. Ele chega a dizer, é melhor ser frio e quente. Mas morno não. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe, não é para a gente sair daqui pesado. Glória a Deus, que Deus nos alerta, irmãos. Deus nos ama porque Ele nos alerta. Ele quer nos resgatar de novo. Quantos dons nós temos aqui, sentado aqui agora? Quantas coisas poderíamos fazer já? Porque a pandemia ela ainda está aí, mas hoje estamos numa bandeira mais flexível. Só que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pior do que começar é recomeçar de novo. Quando a gente começa do zero, com todo o fogo, com toda a vontade, é muito mais fácil do que a gente já conhecer e aí se acomodar e começar a arrancar de novo. Eu estou falando para o conhecimento próprio. Para o conhecimento de causa. Pode ver como é difícil, às vezes a pessoa que está afastada voltar. Ela vem uma vez, vem duas, mas aquilo parece que enrola e não vem, não vai e tal. Qual é o nosso papel? Condenar? Não, amar. Estender a mão, ir atrás e dizer que eles são importantes, que o Senhor não culpa mais. Não importa o que tu fez até então, o Senhor continua te amando, porque a palavra continua a mesma, que diz que todas as manhãs Ele renova a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. A palavra é a mesma. Amém? O perdão é o mesmo. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? É o mesmo. Ah, mas eu já conheço, não importa. Se atentamente hoje ouvires a voz do teu Deus e ter o cuidado de guardar tudo que eu tenho ensinado. Hoje. Hoje é o dia. Amém? E não é amanhã. Não, eu não tenho falado de Jesus, porque agora com a pandemia a gente não pode encher a igreja, irmão. A gente já não falava antes da pandemia. Não, agora a gente não está lidando com nenhum tipo de ministério, porque nós não estávamos fazendo nada antes da pandemia. Não estava fazendo nada. Ah, mas eu não posso fazer porque eu não me dou com fulano, não me dou com ciclano, então te converte de novo. Desculpa te dizer. Vamos ter que se arrepender de novo, vamos ter que dar um reset, vamos zerar. E vamos arrancar do zero. De novo. Se a gente quer ser igreja, uma igreja viva, uma igreja ativa, atuante. Ah, mas é que agora a gente está meio assim, porque a CBVN já estava assim antes de qualquer coisa. Nós já estávamos assim antes de qualquer coisa. Sabe? Está na hora da gente olhar para nós, irmãos. Para o nosso umbigo. Para os nossos defeitos e dizer, não, é verdade. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tá, mas o fulano, se o fulano não mudar, não interessa. Eu preciso mudar. Que comece por mim. Sabe aquela historinha, eu já vou encerrar, do cara que estava numa praia e cheio de estrelas do mar, morrendo na praia. Já ouviram aquela história? E aí ele começou a devolver para a água algumas estrelas, mas eram centenas de estrelas do mar morrendo, secando na areia. E chega um cara e diz assim, cara, tu é trouxa, velho. Tu tá tentando salvar as estrelas, mas olha quantas estão morrendo. E ele pega uma e diz assim, eu posso não fazer o bem para aquelas, mas para essa aqui eu vou fazer a diferença. Para essa aqui eu vou fazer a diferença. Eu posso não salvar todas, mas para essa aqui eu vou fazer a diferença. Essa aqui eu vou salvar. Amém, irmãos? Irmãos, estamos juntos nesse barco. A questão agora é
buscar a direção de Deus e servir e fazer a coisa acontecer, porque o Senhor é o mesmo e nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma e ela é viva e eficaz, e as pessoas continuam pecando e continuam precisando de perdão e arrependimento. As pessoas continuam morrendo, e muitas morrendo sem conhecer Jesus. Estou falando isso para botar um peso nas nossas costas? Não, mas para alertar que o Senhor quer te usar lá no teu trabalho, quer te usar na escola, quer te usar onde tu estiver para fazer a diferença. Amém? Ah, mas tem muita gente problemática, tem muito na igreja, tem muita gente problemática, o pastor não sei o que, mas tem muito pastor gente boa, tem muita igreja boa. A nossa é uma igreja boa. Amém? Lá em Faxinal tem igreja boa, Cíntia. Tem que cuidar o que eu falo aqui, que eu estou gravando, né? Depois vai que, né? Mas tem. Na verdade, todas são boas, irmãos. Porque quando a gente começou, a gente nem olhava para a igreja. Não é verdade? Era tudo bom. Continua sendo bom. Talvez algumas coisas mudaram, mas mudou em nós. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa nos reacender novamente, nos avivar novamente, fazer com que haja arrependimento novamente, vida com Deus novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Fique de pé.